Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje a gente segue adiante aqui explorando As Chaves da Torre RPG, um cenário nacional sobre realismo mágico, abandono e esquecimento, publicado pela editora Caleidoscópio, nossa nova parceira aqui do canal. Então, se você curtiu o livro, se liga aí na descrição do vídeo que tem dica para pegar um material com desconto, beleza? Quem tá ligado no movimento sabe que hoje a gente vai adentrar no chamado capítulo 3 do livro, né, o Construindo um Mundo Esquecido. O livro, na verdade, ele é dividido em 3 grandes capítulos, né? O primeiro deles vai falar sobre o mundo de uma maneira geral, o segundo, que a gente acabou de ver, é sobre a construção de personagens, e esse capítulo 3 é aquele capítulo dedicado ao narrador, beleza? Quem está chegando agora, não entre em pânico. Se você quiser assistir tudo desde o início, tá aqui a nossa playlist exclusiva das Chaves da Torre, com todo o conteúdo que a gente já fez para você assistir com calma e depois seguir viagem junto com a gente. Então olha só, pessoal, para a gente começar aqui o nosso papo sobre essa parte aqui do narrador, de como conduzir o jogo, o livro vai trazer aqui, né, a primeira sessão, justamente trazendo aqueles conselhos iniciais, né, do como é que é a função do narrador, qual é o papel de cada um e tal, e tem a função básica aqui de esclarecer e trazer conselhos para os narradores, beleza? Só tem um primeiro detalhe aqui que eu achei interessante de mencionar aqui, é que como o Chaves da Torre, ele te dá a oportunidade, ainda que momentaneamente, né, de você, jogador, assumir as rédeas, né, da narrativa por alguns instantes em situações determinadas ali ao longo do jogo, esse capítulo, e o próprio livro cita isso, ele traz esses conselhos, esse esclarecimento, tanto para o narrador quanto para os jogadores narradores, ou seja, quando você, jogador, pegar ali as rédeas da condução do jogo por alguns instantes, é bom que você tenha pelo menos uma ideia geral aqui desses princípios, desses fundamentos, desses conselhos aqui, porque são todo livro de RPG normalmente tem essa parte ali voltada para o narrador, onde ele vai, na minha opinião, descer mais a fundo e destrinchar um pouquinho a essência do jogo, porque cabe normalmente à figura do narrador a função de passar essa sensação para os jogadores, né? Se um jogo é mais baseado na questão da tensão, o narrador tem que apresentar isso para os jogadores. Se ele é mais voltado para o combate, o narrador tem que estar afiado ali em como conduzir os combates, como torná-los mais interessantes, esse tipo de coisa. Então, essa é a proposta aqui das Chaves da Torre. Nesse capítulo a gente vai descer mais nas minúcias, na essência do jogo e do que é importante que você apresente para os seus jogadores. Um dos pontos que eu queria destacar aqui em relação a essa questão da narrativa compartilhada é o que o livro traz aqui nessa seção, olha, nossa história. O que ele vai discutir aqui basicamente? Como você tem essa possibilidade, né, do jogador pegar as rédeas ali, pode ser que ele faça alguma coisa, mesmo sem saber, obviamente, porque ele não sabe o que está na sua cabeça, não sabe o que você planejou para a história, ele pode fazer alguma coisa que atrapalhe, entre aspas, aqui, o seu plano, ou que interfira naquilo que você já tinha construído, ainda que seja uma ideia básica, tá? Porque a gente sabe, né, o narrador experiente, ele não vai chegar ali com uma história 100% pronta, né, um script, um roteirinho, ele vai ter a ideia geral e bora ver o que acontece. Geralmente é assim que funciona. Então, mas mesmo assim, o jogador pode fazer alguma coisa que vai contradizer os seus planos, vamos colocar dessa forma, né? E aí, o que o livro sugere? Construa em cima disso. Você, o narrador principal, vamos chamar assim, você não pode ter apego, né, àquela cena que você tinha imaginado, aquele mega personagem, aquele coadjuvante e tal, porque uma interferência do jogador num momento específico pode levar as coisas para um outro rumo, pode inutilizar uma cena, pode inutilizar um personagem, ou o que quer que seja. Então, ao invés de você ficar com raiva disso, ou sei lá, ou dizer que a sua história foi estragada, alguma coisa assim, não, construa em cima disso, porque, em tese, se os jogadores veem aquilo que eles construíram ali, ou aquela semente que eles colocaram na cena, enquanto eles estavam ali com o poder da narração, se eles veem aquilo ser desenvolvido, com certeza é uma coisa que vai fazer com que eles se sintam uma parte mais viva, mais integrada ao jogo, e vai, claro, despertar ainda mais o interesse deles em focar no jogo, em construir, em vivenciar aquelas experiências, beleza? Outra coisa interessante que o livro coloca aqui, olha, é o pergunte ao invés de improvisar. Ou seja, nessa parte toda da narrativa compartilhada, você, enquanto narrador, deve justamente explorar os elementos trazidos pelos jogadores, tá? Mesmo quando esses jogadores estiverem na função de narrador. Isso aqui que é o detalhe que eu acho importante. Ou seja, nessa hora você pode dar uma invertida ali nos papéis, e quando o seu jogador estiver descrevendo alguma cena ou algum personagem ou alguma coisa assim, você também pode perguntar, né? E aí vem dessa história ali, né, de perguntar em vez de improvisar. Você vai extrair dele, daquele jogador que momentaneamente está exercendo ali a narração, mais informações, mais elementos para você utilizar lá na frente. Ou se por acaso você percebeu que naquele momento em que ele estava com a narração, ele deixou ali alguma brecha, alguma lacuna, algum ponto que você pode explorar mais na frente,
Anota isso, grava, sei lá, faça de tudo para não esquecer, porque é aquilo que eu estou falando. Isso com certeza vai contribuir para o grupo, né, com essa sensação de realmente estar construindo uma história em conjunto, verdadeiramente uma narrativa compartilhada, e claro, vai deixar a sua história muito mais rica, muito mais interessante. Então, mesmo quando o jogador estiver ali exercendo a narração por aquela cena que seja, pergunte. Peça para ele complementar o que ele está falando ali. O livro fala muito aqui, né, de adjetivos, de sensações, para ele completar o máximo possível aquilo que ele está descrevendo, porque pode ser que você precise utilizar aquilo ali no futuro, pode ser que ele esteja criando algo realmente muito interessante e que vai causar impacto na sua campanha. Então, explore esses momentos em que os jogadores assumem o papel da narração para extrair elementos para utilizar você também na história futuramente. Seguindo adiante, o livro vai trazer aqui, olha, uma seção de conselhos, ou seja, princípios básicos, elementos importantes que você sempre tem que ter em mente na hora que estiver jogando ou conduzindo um jogo de Chaves da Torre. Então ele vai dividir aqui esses conceitos em 3 grupos: os princípios do esquecimento, os objetivos dos jogadores e as regras basilares para o grupo. Então eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles e dar alguns exemplos, começando, claro, pelos princípios do esquecimento. O que seriam esses princípios do esquecimento? Olha só. Em uma partida, você precisa ater-se a alguns princípios que conduzem qualquer jogo no cenário deste livro. Mantenha-os sempre em mente como pontos de partida para garantir uma ambientação coerente com o mundo oprimido pela torre. Tá? Então, assim, é aquilo que tem que estar sempre rodando ali no pano de fundo da sua mente, para você não fugir um pouco do tema, para você não transformar um jogo de Chaves da Torre em um jogo genérico, né? Se ele tem um cenário tão bacana, tão criativo e tão interessante, é bom que você consiga passar isso para os jogadores. E quais são alguns desses conselhos que o livro coloca aqui como princípios do esquecimento? Eu vou pegar só alguns aqui, tá? Olha só. Há coisas esquecidas e apagadas das memórias das pessoas. O esquecimento é a base de tudo. Utilize coisas esquecidas, reconstrua personalidades e momentos históricos, manipule memórias. Este é um jogo sobre esquecimento e abandono, e isso deve estar sempre visível. Outro princípio interessante aqui: transforme o real em fantástico. O jogo se passa em um ambiente familiar, uma cidade como outra qualquer, ou mesmo uma metrópole real. Há história, sociedade e vida pairando pelas ruas e prédios. Mesmo assim, é no cotidiano que o fantástico toma forma. Coisas comuns têm um toque de magia e, como elas se misturam organicamente na paisagem, também devem fazê-lo na narrativa. Avançando aqui para os objetivos dos jogadores, o que a gente tem aqui para comentar? Olha só. Além do narrador, os protagonistas também têm pilares próprios para ter em mente durante a condução do jogo. Como jogador, seja proativo. Aqui estou dando um dos exemplos, tá? Seja proativo. Movimente a história e assuma riscos. Protagonistas assumem riscos e agem diante dos obstáculos. Não espere as coisas acontecerem. Busque-as. Elas não cairão do céu. Você é o personagem principal da história. Então, faça a história acontecer, né? Todo mundo fala aqui em vários jogos que os personagens são os protagonistas, que o narrador tem que ser fã dos personagens e tal, e aquela coisa toda. E é verdade. Mas os personagens precisam querer jogo, né? Buscar jogo. Ir atrás das situações e não ficar sentado ali esperando que tudo se resolva ou que tudo caia ali na frente deles, beleza? Outro objetivo dos jogadores que é importante aqui. Olha só. Não deixe os dados resolverem tudo. Tenha um plano. Um plano é preferível a uma rolagem de dados. Boas ideias são fundamentais para ultrapassar desafios. Tenha ideias criativas e bole planos com os outros jogadores. Não tente resolver tudo numa jogada de dados, tá? Faça o seu plano. Caso a jogada de dados seja necessária, o narrador irá pedir. Mas a ideia, né, que eu imagino aqui que tenha sido passada pelo livro é justamente isso. Você não pode jogar pensando na jogada de dados. Em tese, você está vivendo ali algo, entre aspas, real. E o seu personagem ali não sabe que ele vai ter que ser bem sucedido numa jogada de dados. Ele vai criar um plano e vai executá-lo. Nessa execução, pode ser que seja necessário alguma coisa, mas aí já cabe ao narrador lhe solicitar o teste, beleza? E por fim, o último exemplo aqui, porque tem outros, tá? O último exemplo aqui de objetivos dos jogadores. A ficha não dá respostas, porém inspira. Isso aqui eu acho que complementa essa questão dos dados, olha só. Não procure por respostas para seus problemas na ficha de personagem, mas lembre-se sempre do contido nela. Você só vai agir de acordo com o personagem caso se lembre do que ele sabe e do que ele é capaz. Aqui é aquela história, né? Se você criou um personagem que é bom em tal coisa, você tem que tentar encontrar uma forma criativa de utilizar essa expertise dele para resolver os problemas. Não é querer que, se ele é bom nisso, mas agora eu preciso fazer aquilo outro, eu vou tentar fazer isso. Provavelmente vai dar errado. Então, essa questão de você entender a ficha, mas saber que não está tudo contido ali,
para mim, é essencial, aliás, em qualquer jogo, não só no Chaves da Torre, mas talvez aqui tenha um destaque um pouco maior. E por fim, o terceiro grupo de conselhos que ele traz aqui nessa seção é justamente, olha, as regras basilares para o grupo. O que o livro tem a dizer sobre isso? Olha só. Além de objetivos focados na condução do jogo, é de suma importância que regras de conduta sejam estabelecidas. Seu grupo de jogo pode ser composto de conhecidos de longa data, familiares ou outras pessoas de convívio estreito. Mesmo assim, é importante ter algumas questões em mente quando participamos de um jogo de contar histórias em conjunto. E aqui, nesse das regras basilares, eu vou só ler os títulos aqui, porque eu acho que eles são meio autoexplicativos, mas o livro ainda tece alguns comentários a respeito de cada um deles, tá? Então, olha só. Primeiro, respeite os outros jogadores. Segundo, aceite as decisões do narrador. Terceiro, não interrompa. Quarto, mantenha o foco no jogo. 5. Expresse-se, não guarde preocupações e desejos. E o último, estabeleça temas inapropriados. Pegando o gancho desse último ponto que eu falei, a questão dos temas inapropriados, o livro tem uma seção aqui para a gente fechar o conteúdo desse primeiro vídeo, que é sobre segurança nos jogos de RPG, beleza? Basicamente, o que o livro vai comentar aqui? O Chaves da Torre, ele é um jogo, como tantos outros, né? Enfim, mas ele vai buscar, isso é uma opinião minha, tá? Já uma questão mais de drama, de interpretação, de temas que podem ser bastante pesados, né? A própria questão do abandono, do esquecimento, da melancolia, do terror, enfim, daquela sensação de tá tudo meio que se acabando, ou que você está se perdendo, as suas memórias estão se esvaindo e tal. Isso pode ser muito interessante de você jogar, desde que você esteja bem para isso. Então, o livro vai falar justamente aqui dessa questão da segurança psicológica. Tá? Você precisa estar bem para que esses temas, ou outros que surjam ali durante o jogo, sejam divertidos, interessantes e instigantes para você. Não que eles lhe causem algum tipo de dor, sofrimento, ou de reviver alguma memória ruim da vida real, ou alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, o livro ele vai tratar um pouco dessa questão da segurança no jogo, ele vai trazer aqui opções de algumas ferramentas que você pode utilizar para evitar isso, muito embora você, em tese, já tenha conversado um pouco com os jogadores, né, na sessão 0, a gente vai falar um pouco sobre isso no próximo vídeo, e até nesses princípios, né, para tentar identificar esses temas, se por acaso surgir ali no jogo algo que não foi conversado, mas que alguém, e aí basta ser um, tá, gente, que não está confortável com aquilo ali, a gente tem opções das cartas, né, que o livro chama aqui de cartas X, mas em outros lugares a gente vai ter aquela cartas de sangramento, né, que é quando a situação do jogo sangra, entre aspas, para a vida real e lhe proporciona algum tipo de sentimento ruim. Então é bom que você tenha ali ao alcance de todos ou uma carta específica ou qualquer outro objeto, e caso a narrativa vá para um lado em que alguém se sinta desconfortável, basta apenas a pessoa pegar aquele objeto ali e mostrar, e a cena é interrompida e o jogo de repente faz uma pausa e recomeça num outro momento, com uma outra cena, com uma outra situação. Detalhe importante, não é necessário cobrar explicações de ninguém, tá? A pessoa não precisa se expor e dizer por que ela não gostou daquilo e tal. Se ela quiser fazer isso, tudo bem. Se ela quiser fazer isso depois reservadamente com o narrador, beleza. Mas isso não é obrigatório. Se alguém não se sentiu confortável com alguma situação do jogo, basta pegar esse tal objeto ou outra ferramenta que o livro coloca aqui. Vocês podem combinar uma palavra de segurança para alguém dizer quando não estiver se sentindo à vontade e para ali. Lembra sempre, o objetivo principal do jogo é as pessoas se divertirem e não reviverem traumas ou situações estressantes ou experienciar qualquer tipo de desconforto durante o jogo. RPG é diversão coletiva e justamente por isso precisa ser divertido para todo mundo, sem exceção. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fechamos mais um vídeo sobre as chaves da Torre RPG. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário para a gente continuar trocando ideias, eu saber o que vocês estão achando aqui, né, dessa experiência de explorar os chaves da Torre. Quem quiser seguir viagem junto com a gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho e a gente se encontra na próxima resenha.